Bom, gente, como eu tava sumida, eu vou explicar qual é o motivo. Estou ainda com um pouco de falta de ar, estou me recuperando ainda. Bom, gente, como eu anunciei pra vocês que eu estava grávida, agora eu venho dar uma notícia triste, pois tive um aborto. E foi muito, assim, traumatizante pra mim. No dia 30, eu comecei com um pouco de sangue, fui ao médico e o médico me examinou, disse que o colo do útero estava fechadinho, que era pra mim simplesmente observar. Esse foi meu primeiro prontuário do médico, no qual ele diz assim: esgoto vivo, discreto, não ativo, colo do útero fechado. Me mandou embora, pois estava com colo fechado, que era pra mim ficar em observação, cuidando em casa. Só que daí isso aconteceu na terça, na quarta eu tive que voltar. Fiz ecografia. E na minha ecografia deu... Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A minha ecografia. Meu bebê estava sem batimentos cardíacos já. E daí a médica que me atendeu na terça-feira me disse, na quarta, aliás, me disse assim que eu teria que esperar uns 30 dias, que ele iria descer naturalmente, pois ele era muito pequenininho, não havia necessidade de fazer uma raspagem no útero para ele descer. Me mandou embora. Como tá aqui também. Bom, só que daí eu fui para casa na quarta-feira, até passou quinta, sexta. Deixa eu respirar. Daí no sábado, começou de manhã às 7 horas, deu uma cólica muito forte, fui ao banheiro e começou um sangramento muito forte, só que não era um sangramento de menstruação, era água, jorrava água, tava jorrando sangue. E eu lembro direitinho que eu fui 4 vezes, das 7 às 8 horas eu fui 4 vezes. Na terceira vez, eu já não conseguia mais levantar do vaso, porque eu tava muito fraca, tonta, fraca. Eu tava pálida já, branca, quase desmaiando. Daí, meu marido disse, vamos pro hospital. Fui pro hospital, cheguei lá. Eu cheguei já no hospital, eu já nem tava mais de absorvente, já estava com uma toalha, porque eu tava em hemorragia já. Cheguei lá, a médica me examinou, na hora ela já começou, já me preparou tudo, não tomei anestesia nem nada, porque não ia dar tempo, eu já tava passando mal na sala dela. Ela me botou um soro no braço, tirou sangue e já me botou um Buscopan na veia com dipirona. E eu não aguentava mais a dor. Daí ela foi limpando meu útero, puxando com pinça e um outro aparelho que eu não lembro o nome. E foi puxando e tirando. Eu lembro que eu gritava, o que eu não gritei pra ganhar no parto normal. Meu filho, o Enzo, eu gritava nesse aí. Cada pedaço que ela tirava de dentro, jorrava sangue que eu via que escorria. Cada pedaço que ela ia tirando, escorria. Elas ficaram sujas, caiu no chão, a sala ficou suja onde eu tava ali, sabe? Naquela parte deitada. E como ele tava muito bem implantado, e que diz na ecografia e tudo, eu tinha 30 dias pra ele descer. Só que ele tava ali já, sem vida, sem coisa. Isso tava me martirizando muito, né? Bom, voltando em questão lá no hospital, quando ela começou a tirar os pedaços, que ela foi arrancando, tirando, puxando, a pior parte foi a parte do umbigo, porque como tinha o cordão umbilical e ele tava ali, quando ela puxou, eu gritei mais que as outras vezes, quando ela foi tirando os pedaços, porque eu dizia pra ela, você tá arrancando o meu umbigo, eu disse, eu não aguento a dor. E aquilo foi me doendo, assim. Eu lembro aquilo ali, foi horrível. Foi uma coisa que me traumatizou bastante, questão disso. E é uma dor terrível. Uma dor, cada pedaço que ela tirava, que escorria, assim. A sala dela já tava com umas 4, 5, 6 médicas ali junto, enfermeira, vamos dizer assim. E ela, a médica e as enfermeiras, aliás. Foi horrível, cada pedaço que ela tirava era horrível, eu tava vendo. E ela tava olhando no aparelho de fazer ecografia, porque o de por dentro não tava funcionando. Então ela tava cuidando dela, viu que tinha mais um pedaço. Ela botou de novo aquele aparelho em mim.
Eu gritava a dor e já tirou mais um pedaço. Foi quando ela disse, acho que a gente tirou tudo, Ana. Quando ela tirou o último pedaço, já não tava, já daí esvaziou, parece que o sangue diminuiu. Foi diminuindo, sabe? Eu tava sentindo. Daí eu lembro que ela pegou, eu tava ainda com o soro, com os medicamentos, tudo em mim. Ela limpou ali, elas tiveram que me lavar ali, porque tava toda suja de sangue, pra vocês terem uma ideia. Eu tava com hemorragia horrível, tinha pedaços no chão meu caído do resto de placenta e coisa que foi caindo, que ela ia tirando, ela não tava pensando em tirar. E daí eles me botaram, depois que me lavaram, me botaram numa maca e me levaram pro quarto. Eu fiquei no quarto, eu fiquei umas 6, 7 horas nesse quarto, das 10 até 1 hora, acho que da tarde, mais ou menos. Lembro que eu tava meio azureta por causa do Buscopan na veia, eu não tava enxergando nada quando eu fui pro quarto. Eu lembro que meu marido ligou, eu dizia pra ele, eu tava ali, mas eu não tava conseguindo enxergar, e a boca seca, eu ainda tava muito branca, mas os meus batimentos estavam bons e eu não tava com febre. Mas foi horrível, porque eu também senti dor nos meus pontos que eu tinha feito o meu parto normal do Enzo, porque quando ela puxou, ela pegou ali também pra tirar um pedaço, machucou ali também. Daí eu vim pra casa e eu tive uma outra ecografia pra mim fazer. Isso seria, eu fui no sábado que aconteceu isso e eu tinha uma ecografia na segunda. Eu fiz a ecografia, o médico me examinou. Ele disse que eu tinha ainda um resto, ou podia ser um resto ovular, ou era o meu mioma que tava. Daí o médico pediu mais 20 dias pra mim voltar pro hospital. Fazer uma ecografia de novo pra ver se aquilo ali desceu ou não. Se não, era o meu mioma mesmo. Eu vim pra casa, daí eu não tive dor. Só depois comecei a ter dor ali por 2 dias atrás. Comecei a sentir a minha barriga, porque eu não sei se foi muito remédio que eu tomei. E eu ainda tô tomando remédios em casa. 4 tipos de remédios, aliás. Mais o meu da labirintite ainda que eu tomo. E daí eu tô com anemia, porque me deu anemia. Tô tomando remédio pra anemia também. Me sinto ainda fraca, tô em recuperação. Eu estou na minha cama. Sim, eu levanto também, eu caminho um pouquinho, eu vou na rua um pouco, fico sentada. Faz uns 2 dias que eu comecei a caminhar um pouco mais por dentro de casa e ficar sentada na rua. Os outros dias eu tava só, literalmente deitada. Comida, eu tô comendo comida tudo balanceada. Com medo. Eu esqueci de falar pra vocês, eu tenho uma biópsia que foi feita do meu bebê, que não tá mais entre nós. Em 30 dias sai o resultado, pra gente saber o porquê que aconteceu isso, por ele estar tão bem implantado e acontecer isso com ele do coraçãozinho parar. Dá falta de ar, gente, eu canso. Bom, então era isso. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém passar o que eu passei. E o que foi mais, assim, doído também, eu recebi a notícia da médica que o meu bebê tinha falecido, vindo a óbito. E na sala ao lado tinha uma mãezinha com MAP e o coração da criança estava todo vapor. Aquilo ali, a médica encheu os olhos de água. Ela disse, Ana, não sei o que te falar, que palavra te confortar. Não sei se mais alguém passou por isso quando tem um aborto retino que leva 30 dias para descer. Foi horrível, gente. Eu tive hemorragia, sem fazer raspagem no útero, porque a minha foi diferente. Foi com pinça puxado os restos. Foi horrível, horrível. Pra vocês terem uma ideia, a hemorragia que eu tava, o jeito que eu não tava caminhando. Eu me olhei no espelho, eu tava desmaiando, porque eu tava branca. Antes de sair, eu me despedi do meu filho e da minha filha. Eu disse, a mãe não sabe se a mãe volta. O estado que eu tô, a gente sente por dentro, o jeito que a gente tá. Porque eu cheguei tão mal lá, que a médica ficou tão apavorada que ela fez da hora, assim, sem anestesia, sem nada. E confesso que, mesmo em casa, sabendo que já foi um aborto completo, como tá no meu papel, ainda tenho medo em questão daquela outra pedaço que ficou. Por mais que o médico me garantiu que não tem risco de ter nova hemorragia, mas eu tenho medo. É horrível ir no banheiro. Cada vez que vai no banheiro eu fico me olhando com medo, me segurando pra fazer xixi, com medo de passar de novo o que eu passei, porque é uma coisa que me traumatizou tanto. Finalizando, gente, então eu quero agradecer o Hospital São Camilo, que sempre me recebeu muito bem, a enfermeira, a Anjinho,
a Katiuska, fora as outras, todas as enfermeiras que estavam, desde a parte da entrada, na emergência, todo mundo, quero agradecer. O hospital lá, ele te acolhe, desculpa a palavra, ele acolhe a pessoa, não te trata como um bicho no hospital, que tem muitos hospitais que te tratam assim pelo SUS. Eu fui muito bem atendida pelos 3 médicos que me atenderam nas vezes que eu fui, a médica que me atendeu, que fez o procedimento todo, que me salvou, é a mesma que me salvou da minha gravidez do Enzo, que quando eu cheguei lá, ela também, foi ela que fez todos os procedimentos, que eu tava perdendo ele também. E era isso, gente. Esse era o meu motivo de eu ter sumido do vídeo. Tem as pessoas que, pra quem não sabe, agora é dia 10 de dezembro, seria meu chá revelação. Já tava a decoração paga, já tava o bolo encomendado, já tava os docinhos encomendados. Agradecer a Michelle, a Patrícia, a moça da decoração, tudo que entendeu esse momento que a gente tá passando, que foi horrível. E principalmente ao meu marido, que esteve ao meu lado o tempo todo, e minha mãe, que ficou comigo o tempo todo no hospital, todos os dias, e que tá cuidando de mim em casa também. E a minha filha, Rafaela, por estar cuidando do mano dela, que ela cuidou como se fosse filho dela. Ela teve que tomar uma responsabilidade de um adulto os dias que eu fiquei no hospital indo e vindo, e o jeito que eu tava. Então só tenho a agradecer a vocês. Eu amo vocês. E era isso, gente.